O Rabino Jacob compartilha reflexões profundas sobre a existência, baseadas em lições que o tempo lhe ensinou. São 15 verdades que raramente são ditas em voz alta, mas que carregam um peso essencial para quem busca compreender a vida. Não se trata de palavras reconfortantes, mas de ensinamentos que, quando absorvidos, podem transformar a maneira como enxergamos o mundo e nos movemos nele. A vida não foi feita para ser um percurso suave, sem obstáculos ou dificuldades. Ela existe para nos moldar, para extrair de nós uma forca que muitas vezes desconhecemos. Não há promessas de facilidade, mas sim de propósito. E essas duas coisas raramente caminham juntas. A primeira é lical fundamental e clara: ninguém vira para nos salvar. Todos estão imersos em suas próprias batalhas, e esperar por um salvador e como aguardar que o sol deixe de brilhar para nos oferecer sombra. Ninguém pode fazer por nós o que só nós mesmos temos a capacidade de realizar. Enquanto permanecemos na espera de que algo ou alguém mude nosso destino, continuamos presos à inercia. Ao compreender isso, surge uma mistura de sentimentos: tristeza, por reconhecer que estamos sozinhos nessa jornada, e liberdade, por perceber que a forca necessária sempre esteve dentro de nós. O Criador não nos abandona, mesmo quando as provações parecem insuportáveis. Na verdade, ele nos ensina a voar, mesmo que as asas ainda não estejam visíveis. A segunda lical e igualmente dura: ninguém nos deve nada, nem os pais, nem os amigos, nem o mundo. Quem vive na expectativa de reconhecimento está condenado a frustrar-cal. O universo não opera com base em justiça, mas sim em nossas ações. A justiça não está no que esperamos, mas no que fazemos. Muitas vezes, questiona-se por que pessoas boas sofrem. A resposta é simples: a bondade não e um seguro contra as adversidades. Ser bom não garante uma vida fácil, mas assegura uma consciência tranquila. A bondade não traz riqueza material, mas conecta a alma verdadeira abundância. Quando se faz o bem esperando algo em troca, não se está servindo ao divino, mas negociando com ele. Aprender a dar sem esperar, amar sem condições e trabalhar sem aplausos e o caminho. Quando agimos corretamente sem buscar reconhecimento, a recompensa chega de formas que os olhos não conseguem enxergar. Essa é a verdadeira riqueza. A terceira lical e que ninguém nos entenderá completamente, e isso não é um problema. Vivemos tentando explicar nossos sentimentos a quem só enxerga com os olhos, e isso cansa. Não devemos buscar compreensão, mas paz. Haverá momentos em que nem nós mesmos saberemos quem somos ou por que fazemos o que fazemos. E está tudo bem. Afinal, precisa de explicações, apenas de direcal. Houve um tempo em que o Rabino buscava proacal, queria que mestres, amigos e família entendessem seu caminho, mas descobriu que a compreensão alheia pode ser uma prisão. Não se deve buscar ser entendido, mas sim que a alma esteja em harmonia com as próprias ações. Quando caminhamos com propósito, não precisamos nos explicar. O Criador não exige que sejamos compreendidos, mas que sejamos fiéis ao que Ele colocou em nós. Ser fiel, às vezes, significa caminhar sozinho. Porém, não se deve temer a solidão. Ela e o espaço onde os grandes homens são forjados. E no silêncio, longe dos aplausos e elogios, que se ouve a voz do Eterno. Essas três primeiras lições formam a base de uma vida forte. Não se deve esperar salvadores, recompensas ou compreensão. Em vez disso, é preciso buscar propósito, disciplina e conexão. Uma alma disciplinada se torna um canal para a energia divina, o fluxo que vem do Criador. Quando o ser humano assume sua responsabilidade e deixa de culpar o mundo, sua vida se transforma. Os sábios dizem que quem domina a mente, domina o destino. Se os pensamentos são escravos do medo, a realidade se torna uma prisão. Mas se forem guiados pela fé e pela cal, a realidade se transforma em um jardim. O mundo não se adapta aos nossos desejos, mas a nossa energia. Se caminhamos com queixas, atraímos mais do mesmo. Se caminhamos com gratidão, atraímos bem caos. Cada palavra que pronunciamos é uma semente, e o universo não faz distinções. Quem semeia duvida, colhe escassez. Quem semeia fé, colhe abundância. Já se viu homens que tinham tudo perderem tudo por falta de gratidão, e outros que não tinham nada transformarem tudo com um coração agradecido. A diferença não estava no que possuíam, mas em sua consciência. Por isso, não se deve pedir mais coisas, mas sim, mais consciência. Quando a mente desperta, o resto vem naturalmente. Deus não premia quem mais reza, mas quem mais compreende o que reza. Não se trata de repetir palavras, mas de alinhar a alma com a verdade. Quando isso acontece, a energia divina começa a fluir, trazendo não apenas prosperidade, mas paz, clareza e propósito. Dinheiro sem propósito e vazio. Riqueza sem sabedoria e destrói cal. O verdadeiro sucesso é em unir sabedoria e a cal, tornando-se uma fonte de abundância para os outros. Não importa onde você esteja agora. Se está ouvindo essas palavras e porque ainda há planos para você. Não desista só porque o caminho se tornou difícil. Os diamantes nascem sob pressão e as almas fortes são forjadas na adversidade. A vida nos golpeia não para nos destruir, mas para nos despertar. Cada queda é uma pergunta do céu.
Você ainda acredita? E cada vez que nos levantamos, respondemos com fé. Não amaldiçoe suas provações, abençoe-as, pois em cada uma há uma mensagem oculta. A dor ensina o que o conforto esconde. A perda mostra o que realmente importa. A espera nos ensina que os tempos de Deus não se apressam com ansiedade. Se aprender essas três primeiras lições, já estará mais sábio do que muitos. E se as aplicar, sua vida nunca mais será a mesma. A quarta lição a ser gravada no coração e esta: o mundo não recompensa em cois, mas a cois. Não importa quantos sonhos você tenha, quantos planos faca ou quantas vezes diga que tentara. O que transforma a vida não são as palavras, mas os passos. O universo não responde ao que pensamos, mas ao que fazemos com o que pensamos. Já se conheceu pessoas com mentes brilhantes, cheias de ideias, mas vazias de acal. Falam do futuro, planejam e sonham, mas não se movem. A vida passa diante delas como um trem que nunca embarcaram. O Criador abencou o esforço, não a intencal. Afinal, e esperar e avançar, mesmo sem enxergar o caminho. Lembre-se, uma cal imperfeita vale mais do que uma intencal perfeita. Se esperar pelo momento ideal, nunca fará nada. Não existe o dia perfeito, apenas o hoje. E o hoje é o único altar onde se constrói o destino. Uma hora cal sem a cal e apenas um suspiro. Uma fé sem obras e apenas um desejo. E os desejos, sem compromisso, sal fumaça que se dissipa no vento. Se realmente quer mudar sua vida, pare de dizer algum dia seu. Afinal, se mede pelo que se recebe, mas pelo que se oferece. E o que se oferece sem expectativa e o que mais pesa na balança divina. Atrai cal não define quem você mas revela quem você pode ser. Não, e o golpe que derruba o guerreiro, e a escolha de levantar-se que o torna invencível. Quando alguém falha contigo, não, e o fim, e um desvio. E os desvios, muitas vezes, levam a lugares que o caminho reto jamais alcançaria. Não amaldiçoe quem te feriu, agradeca, pois ele te ensinou a reconhecer a verdadeira lealdade. O amor que resiste a desecal e o único que vale a pena. A nona regra e simples. Você não está sozinho. Mesmo nos momentos em que a solidão parece esmagadora, há uma presença que nunca se afasta. Deus não e um espectador distante, ele está na brisa que acalma, na forca que surge quando já não há mais forcas, na paz que invade o coracal nos instantes de maior desespero. Não peca sinais grandiosos, aprenda a ver o divino nos pequenos detalhes. Uma porta que se abre, uma palavra oportuna, um silêncio que traz alívio, tudo isso e resposta. Muitas vezes, o que interpretamos como abandono e, na verdade, protecal. Quando uma porta se fecha, não e para te prender, mas para te guiar na direção certa. O universo não conspira contra você, ele conspira a seu favor, mesmo quando não compreende. Confie. Não é preciso entender o plano inteiro, basta confiar no próximo passo. Afinal, exige explicações, ela exige entrega. A décima regra e a mais difícil de aceitar. O sofrimento não e um castigo e um mestre. A dor não existe para te destruir, mas para te transformar. Cada lágrima derramada, cada noite em claro, cada ferida aberta carrega uma lição. O sofrimento não e um inimigo e um professor que chega sem aviso, mas que, quando parte, deixa sabedoria no lugar da angústia. Não fuja dele. Em frente, ó. Pergunte o que você veio me ensinar e, quando a resposta chegar, agradeça. Há uma diferença entre sofrer e ser vítima. A vítima se lamenta, o sábio aprende. A vítima culpa, o sábio se transforma. Não permita que a dor te torne amargo, deixe que ela te torne mais forte. Cada cicatriz e um testemunho de que você sobreviveu. E cada sobrevivencia e uma vitória. A décima primeira regra e esta: o perdão não e para o outro e para você. Guardar rancor e como tomar veneno e esperar que o outro morra. O ressentimento não machuca quem te feriu, ele corrói a sua paz. Perdoar não significa esquecer, nem justificar o erro. Significa libertar-se do peso que te prende ao passado. Quando perdoa, você não está absolvendo o outro, está se libertando. O perdão não e um ato de fraqueza e um ato de coragem. E escolher a paz em vez da guerra, a liberdade em vez da prisão. É, às vezes, o perdão mais difícil e aquele que você deve a si mesmo. Perdoe suas falhas, seus erros, suas escolhas equivocadas. Você não é perfeito, e está tudo bem. O que importa não e não cair, mas levantar-se. A décima segunda regra e a mais silenciosa. A gratidão transforma tudo. Quando você agradece, mesmo pelas pequenas coisas, está dizendo ao universo: eu confio em você. A gratidão não é apenas um sentimento e uma atitude. E reconhecer que, mesmo nos dias mais escuros, há algo pelo qual ser grato. Um raio de sol, um sorriso, um momento de paz, tudo isso e graca. A gratidão não nega a dor, ela transcende. Não e preciso esperar que tudo esteja perfeito para agradecer. Agradeça agora. Agradeça pelo que tem, pelo que já viveu, pelo que ainda virá. Quando você agradece, atrai mais motivos para agradecer. A abundância não está no que você possui, mas na forma como enxerga o que já tem. E, por fim, a última regra. Você é mais forte do que pensa.
A vida Nau te dá mais do que você pode suportar. Cada desafio e uma prova, e cada prova e uma oportunidade de crescer. Não importa o tamanho da tempestade, você foi feito para resistir. Não importa o peso do fardo, você foi criado para carregá-lo. Não desista. Não importa quantas vezes você caia, levante-se mais uma vez. A vitória não está em nunca falhar, mas em nunca desistir. O fracasso não é o oposto do sucesso e parte dele. Cada erro e um degrau, cada queda e um aprendizado. No fim, o que importa não é o que aconteceu com você, mas o que você fez com o que aconteceu. A vida não e sobre esperar que a tempestade passe e sobre aprender a dançar na chuva. E, quando você entender isso, descobrirá que a verdadeira felicidade não está em ter tudo, mas em ser grato por tudo que já tem. A verdade não inegociável. Ela não se curva a conveniências, nem se ajusta a expectativas. Quem a abraça, ainda que sozinho, caminha com firmeza. Quem a rejeita, ainda que acompanhado, vive na incerteza. A mentira e um refúgio temporário, mas suas raízes se enroscam na alma e a sufocam. A verdade, por outro lado, exige coragem no início, mas liberta no fim. Não se trata de impor verdades, mas de não negá-las, nem para si mesmo, nem para os outros. Quando se escolhe a honestidade, mesmo que ela traga desconforto, o peso da falsidade é deixado para trás. Há momentos em que a verdade parece um caminho árido, sem recompensas imediatas. Mas é justamente nesses momentos que ela se revela mais necessária. Uma palavra sincera pode ferir, mas uma mentira prolongada destrói. A integridade não se mede pelo que se ganha, mas pelo que se recusa a perder. A 12ª regra é simples, mais profunda. O amor é a forca mais poderosa do universo. Não o amor que se proclama, mas o que se pratica. Não o sentimento que surge e desaparece, mas a escolha diária de agir com bondade, mesmo quando não há reciprocidade. O amor não e fraqueza e a única resposta que transforma. Muitos confundem amor com apego, com a necessidade de ser amado em troca. Mas o amor verdadeiro não exige nada. Ele dá sem calcular, perdoa sem guardar rancor, permanece mesmo quando tudo ao redor se desfaz. Não é um sentimento passageiro, mas uma decisão constante. O amor não se limita a pessoas próximas. Ele se estende aos desconhecidos, aos que pensam diferente, aos que erram. Não porque sejam merecedores, mas porque o amor não é uma recompensa e uma semente. Quando plantada, mesmo em solo árido, pode brotar onde menos se espera. Há quem tema amar por medo de sofrer. Mas o medo de amar é o maior sofrimento de todos. Quem se fecha ao amor, fecha-se à própria vida. Porque o amor, em sua essência, não e perder-se no outro, mas encontrar-se em algo maior que si mesmo. A 13ª regra e sobre a importância de soltar. O apego e uma corrente que prende. A liberdade está em deixar ir. Não se trata de abandonar o que importa, mas de não permitir que nada, nem pessoas, nem coisas, nem situações, defina quem você é. Muitas vezes, o sofrimento vem do que se segura com força demais. Um relacionamento que já não nutre, um sonho que se tornou obrigacal, uma mágoa que se recusa a ser liberada. O apego excessivo sufoca, enquanto o desapego abre espaço para o novo. Soltar não significa desistir. Significa confiar que o que e seu não se perde, e o que não merece ser retido. A vida flui quando não se resiste ao seu curso. Quem aprende a soltar, descobre que a paz não está em controlar, mas em aceitar. A última regra e a mais silenciosa, mas a mais transformadora. O silêncio e o beco da sabedoria. Em um mundo barulhento, onde todos têm algo a dizer, poucos sabem ouvir. E menos ainda sabem calar. O silêncio não e ausência de palavras, mas presença de atencal. E no silêncio que se escuta a voz interior, que se percebem nuances que o ruído encobre. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. Há momentos em que falar é necessário, outros em que calar é mais poderoso. O sábio não é aquele que fala muito, mas aquele que sabe quando não dizer nada. Porque as palavras podem construir ou destruir, mas o silêncio sempre edifica. No silêncio, a mente se aquieta. No silêncio, as respostas surgem. No silêncio, a alma se reconecta com o que realmente importa. E nesse espaço que a verdadeira transformação acontece. O confronto consigo mesmo e o primeiro passo. Deixar de dizer estou bem quando não se está. Deixar de fingir forca quando se está fragilizado. Não são as aparências que recebem bem caos, mas a autenticidade. A alma que reconhece sua fraqueza torna-se receptáculo de uma forca maior. A verdade nem sempre é uma espada, às vezes é uma lâmpada, uma luz que guia de volta a si mesmo e, ao retornar, retorna-se também ao que é sagrado. Lembrar que a humildade conecta a verdade e a verdade conduz de volta à luz. Não há sabedoria mais elevada do que viver sem máscaras. A energia divina flui com mais intensidade nos corações transparentes.
Três elementos: a dor, a humildade e a verdade purificam a alma. A dor limpa, a humildade molda e a verdade liberta. Sem eles, tudo mais não passa de ilusão ao ponto aceitar a dor sem ressentimento fortalece. Escolher a humildade faz com que o universo confie. E caminhar na verdade traz paz, pois não se buscam pessoas perfeitas, mas aquelas que não se escondem. Não temer as lágrimas, não temer ajoelhar-se, não temer recomeçar. Em cada queda, há a chance de ver o próprio reflexo sem orgulho. Em cada verdade aceita, uma porta se abre. Em cada ato de humildade, um toque divino. A terceira regra e esta: perdoar não enfraquece, liberta. O perdão não é um presente dado ao outro, mas uma chave devolvida à própria alma. Enquanto se guarda rancor, permanece preso ao sofrimento. Ninguém avanca com correntes no coracal. Perdoar não significa esquecer, mas soltar, dizer: não permitirei que o que me fizeram controle meu presente. O perdão não apaga o passado, mas limpa a energia que o liga ao agora. E quando a alma se purifica, a forca vital volta a fluir. Há feridas tal profundas que parecem impossíveis de libertar, mas o perdão não e fraqueza e poder. Apenas os fortes perdoam, os fracos guardam o modil. Os fortes o transformam em sabedoria. Não se pede que se esqueça, mas que não se viva preso ao que já passou. Perdoar não e aprovar a injustiça e escolher a paz em vez da vingança. A justiça cabe ao que tudo vi. A tarefa de cada um e cuidar da própria alma. Não há oracal mais poderosa do que um coracal que diz: liberta-me do veneno do rancor. Cada lágrima derramada ao perdoar torna-se uma semente de luz no espírito. E a alma que perdoa se torna leve. E a alma leve pode voar. A 14ª regra, e que afinal consiste em crer quando se vê, mas em continuar caminhando quando não se vê nada. Muitos afirmam ter fé quando tudo vai bem, mas a verdadeira fé se revela quando tudo parece perdido. E fácil confiar na abundância, na saúde e no cumprimento dos planos. A fé autêntica se manifesta na escuridão, quando nada se compreende e, ainda assim, se diz: confio em ti. Afinal, e uma emocal e uma decisão. A escolha de continuar acreditando mesmo quando o silêncio dói. Não se prova a fé para tombar, mas para fortalecer as raízes. Sem provações, não há profundidade. Muitos desistem no último instante, pouco antes do milagre. Abandonam um processo por cansaço, sem saber que o que tudo rege sempre cumpre, ainda que raramente no tempo esperado. A fé e a paciência em acal. Não se corre à frente, caminha-se junto. Às vezes, há espera não e esquecimento, mas prepara cal para sustentar a bem cal que vira. Quem recebe um presente antes do tempo não o valoriza. Mas a alma que aguarda confia aprecia cada milagre como se fosse o primeiro. Quando a vida não oferece respostas, repete-se no coracal: não entendo, mas confio. Essas palavras são uma declaração de amor ao que transcende. Afinal, elimina as tempestades, mas traz paz em meio a elas. Não sempre tira do fogo, mas ensina a caminhar nele sem se queimar. Não evita o vale, mas transforma em testemunha do milagre no deserto. Chega-se, então, a 15ª e última regra, a mais luminosa de todas. A gratidão transforma tudo. A gratidão não e uma reacal e uma atitude. Não se agradece porque tudo vai bem, mas tudo vai bem porque se agradece. Quando se é grato, mesmo nas dificuldades, o universo se alinha. A gratidão abre portais invisíveis, afasta o medo e transforma o pouco insuficiente. Quem agradece nunca é pobre, pois sua alma está plena. A maioria olha para o que falta, mas o sábio enxerga o que já possui e o multiplica com gratidão. Cada manhã, antes de abrir os olhos, agradeça por mais um dia. Agradeça pelo ar, pelo corpo que sustenta, pelas oportunidades ainda não vistas. Já se testemunharam milagres nascidos de uma simples prece de gratidão. Pessoas que, em vez de reclamar pelo que não tinham, começaram a valorizar o pouco que possuíam. E o que tudo rege multiplicou sua provisão. A gratidão e a linguagem mais bem compreendida pelo que é sagrado. Se agradecer mesmo cansado, as forcas serão renovadas. Se agradecer mesmo sem ver resultados, a clareza vira. Se agradecer mesmo após uma perda, algo maior será preparado. Não há vida abençoada sem gratidão. A queixa apaga a energia vital, mas a gratidão acende. A queixa fecha portas, a gratidão as abre. A queixa resseca a alma, a gratidão a preenche de vida. Que a gratidão se torne a respeacal espiritual. Agradeça pelo que foi, pelo que e pelo que vira. E se, em algum momento, não encontrar motivos, agradeça por ainda poder agradecer. Isso já é um milagre. Estas são as 15 regras essenciais da vida, raramente ensinadas, mas que a alma precisa ouvir. Ninguém virá salvar. Ninguém deve nada. Ninguém compreenderá por completo. Haja, integre, solte o que não pode ser retido. Tenha paciência, aprenda com a dor, pratique a humildade, busque a verdade. Perdoe. Tenha fé e agradeça. Cada uma dessas lições e um tijolo de sabedoria eterna. Se aplicadas, a vida se tornará um templo de paz, abundância e propósito.
Se repetidas, a mente se alinhar à vontade maior. E se ensinadas, ser a luz para outros. Não busque uma vida fácil, busque uma vida com propósito. Não peca menos problemas, peca mais sabedoria. Não deseje caminhos curtos, peca passos firmes. Não tema dor, tema apenas quem desconhece sua própria forca. Ande com humildade, trabalhe com amor, espere com fé e viva com gratidão. Essa é a verdadeira riqueza. Tudo mais ilus ao ponto e quando o mundo se tornar ruidoso, quando as vozes externas tentarem abafar a calma, lembre-se, a alma sabia não foge da vida, vive-a com intencal ponto que a forca eterna te ampare para aplicar tais princípios, e que a sabedoria os esclareca, permitindo que a paz os sustente em cada escolha, que a energia da abundância divina, o chefa, se manifeste sobre ti, sobre teu lar e sobre as gerações que virão. Essas são as diretrizes que, embora raramente ensinadas, podem transformar uma existência quando incorporadas. Elas não prometem facilidade, mas oferecem clareza. Não eliminam os desafios, mas revelam caminhos para enfrentá-los. Não são fórmulas mágicas, mas convites à reflexão e à cal consciente. A vida não se mede pela ausência de obstáculos, mas pela capacidade de superá-los com integridade.